Bom dia. Como é que foi a vigília? Vocês não deixaram Jesus Cristo dormir, ficaram a noite inteira falando com ele? Na homilia, o Padre Mário nos deu mais uma vaca, né? A vaca de presépio. Tem a vaca gorda, a vaca magra, a vaca de presépio. Tá bom, vou acrescentar, tudo é vaca. Vou acrescentar o discurso. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nessa manhã eu quero refletir sobre alguns pontos que a gente passa meio batido muitas vezes no texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra o fato de Pentecostes, que é para nós a nossa identidade, a nossa missão, o nosso espaço, né? O lugar que a gente mais está na Sagrada Escritura, na nossa espiritualidade, na nossa identidade, é exatamente Pentecostes. E quando aquela multidão se ajuntou na frente do cenáculo, por causa daquele espetáculo que tinha acontecido, né? Com os apóstolos sendo tomados pelo Espírito Santo, nós temos Pedro pregando o Evangelho no começo. E ele começa a pregação do Evangelho citando uma profecia do profeta Joel. E lá no versículo 17, São Lucas transcreve essa profecia. No versículo 17 diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre meus escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que Pedro, quando começa a pregar o Evangelho, que logo depois ele começa a falar sobre o querigma, ele notifica o que está acontecendo. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo é derramado. E ao ser derramado, o Espírito Santo inaugura o tempo do cumprimento da promessa. Agora, o Espírito Santo não é mais uma promessa, o Espírito Santo é uma realidade. Para que o Espírito Santo fosse dado a toda a carne, foi necessário que o Verbo se tornasse carne, para que na carne do Verbo o Espírito se acostumasse para ser dado a toda a carne. É assim que Santo Irineu ensina. O Verbo se torna carne, nele o Espírito se acostuma, para que o Espírito seja dado a toda a carne. E isso inaugura o tempo do cumprimento das promessas. Porque dessa forma, o homem é restaurado em sua criação e em sua relação com Deus. O Espírito é dado. O Espírito é dado e inaugura o tempo do cumprimento da promessa, que é a nossa redenção. Pelo Espírito que é comunicado, a redenção que nos é conquistada por Jesus Cristo com sua morte e ressurreição, essa redenção nos é comunicada e começamos a viver um novo tempo, o tempo do cumprimento das promessas. Mas o texto também nos diz que o derramamento do Espírito Santo inaugura uma outra coisa. O derramamento do Espírito Santo inaugura os últimos dias. E isso é uma coisa que nós não pensamos muitas vezes. Inaugura os últimos dias. No momento em que o Espírito Santo foi derramado, nós começamos a viver os últimos dias. O que são últimos? São últimos. Depois desses não existirão outros. Nós estamos vivendo os últimos tempos, desde o dia de Pentecostes. E esse tempo, que são os últimos, são caracterizados pelos dons proféticos. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos.
Sinais são dons proféticos. Esse tempo que nós vivemos, que são últimos, são caracterizados pela profecia. E a principal profecia desses últimos tempos é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Essa é a principal profecia. Porque se o Filho diz a salvação que vem do Pai, se o Filho revela a promessa do Pai, que é o Espírito Santo por sua vez proclama o Evangelho do Pai, que é Jesus Cristo. Isso é profecia. Portanto, a igreja é chamada a viver nesses últimos tempos a profecia, os dons proféticos. Por isso que a igreja é evangelizadora, por isso que a igreja é missionária. Porque ela é chamada a viver essa profecia, viver os dons proféticos. Mas não só isso. Esse tempo que são os últimos, inaugurados pelo derramamento do Espírito Santo, são também tempos de sinais. Sinais no céu e sinais na terra. E nós temos que aprender a ler os sinais. E por isso tem toda essa descrição de sinais, algumas vezes até terríveis, né? Sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Então o Senhor está falando que nesses últimos dias haverão grandes sinais de transformação. E algumas coisas serão incríveis. E algumas coisas serão aterradoras. E que nós temos que aprender a viver nesses tempos. De sinais terríveis, aterradores. E vivemos isso. E vivemos isso. Se nós olharmos a nossa civilização contemporânea, nós ficamos apavorados. O sol ainda não se transformou em sangue, ou a lua não se transformou em sangue, só para quem não quer ver. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esses últimos dias, inaugurados pelo derramamento do Espírito Santo, indica um fim, coloca no horizonte o dia do Senhor. O dia do Senhor. Que o domingo é uma figura. O domingo é uma figura. É interessante como é que a nossa cultura faz as coisas, né? A nossa cultura, nós falamos assim, fim de semana. Fim de semana é sábado e domingo. Não, fim de semana é sexta e sábado. Domingo é o começo da semana. Mas a semana aponta para o fim. E o fim da semana, o sábado, inaugura o dia do Senhor. Que é esse dia. Esse dia de domingo é figura do dia final. A cada domingo, nós somos chamados a nos encontrar de uma maneira especial com o Senhor. Portanto, o domingo é a figura do dia glorioso do Senhor, quando nós nos encontraremos com o Senhor, no seu dia glorioso. Que deverá ser glorioso para nós também. Esperemos. Esse tempo, que são últimos, quando o Espírito Santo é derramado, para que a profecia aconteça como missão da igreja, esse Espírito Santo que é derramado para a evangelização, é também derramado sobre nós para que nós aguardemos a vinda do Senhor, para que nós aguardemos o dia glorioso do Senhor. E por isso o Espírito Santo gera em nós, a igreja, uma esperança, um desejo ardente de que esse dia chegue. De que esse dia chegue o mais breve possível. Porque o cristão, ele é movido pela esperança. Porque a esperança é a fé naquilo que está no horizonte, naquilo que nos foi prometido. E é próprio do cristão viver a esperança, que não é simplesmente um otimismo irresponsável, mas é uma certeza de que
estaremos na herança que nos foi prometida. E isso é o Espírito Santo que gera em nós. A vida no Espírito, que é inaugurada pelo derramamento do Espírito, é uma vida de espera da vinda do Senhor. Deveria ser. Nós deveríamos viver essa constante expectativa do domingo eterno, onde nós entraremos no descanso do Senhor. E gozaremos então de sua presença pela eternidade inteira, numa liturgia que não vai terminar, num santo dos santos que não vai terminar. E isso é a esperança que a igreja deve ter, de entrar nesse domingo, no dia glorioso, no dia do Senhor. Porque o Espírito, ao ser derramado, inaugura os últimos dias. E esses últimos dias é o cumprimento da promessa. E esses últimos dias são os dias que nós vivemos, os dias da profecia. Esse sentimento vai aparecer na igreja pela primeira vez na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 27, quando São Paulo termina praticamente a carta dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus. Porque essa expressão Maranatá, vem Senhor Jesus, traduz exatamente essa expectativa, essa esperança que é gerada pelo derramamento do Espírito Santo, que é a espiritualidade desses últimos dias que nós vivemos. Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós, a sua igreja, desejamos, esperamos, queremos a sua volta. Isso vai aparecer de uma maneira mais evidente no livro do Apocalipse. A gente pode apanhar lá o livro do Apocalipse, que é o segundo livro mais fácil de achar na Sagrada Escritura, né? Lá no finalzinho, capítulo 22. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, vai dizer assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve também diga, vem. Vem, Senhor Jesus. O Espírito gera na esposa, que é a igreja, que é a comunidade cristã, gera esse apelo, esse clamor, esse desejo, vem. Aquele que ouve a palavra, aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas, também diz, vem. Esse é um desejo que está no coração da igreja, Maranatá. E o versículo 20, que é o fecho do livro do Apocalipse, porque o versículo 21 simplesmente é uma despedida de São João, não faz parte do contexto da revelação. Portanto, o Apocalipse termina efetivamente no versículo 20, o último versículo da Bíblia, portanto. O último versículo da Bíblia diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, sim, eu venho em breve. Sim, eu venho em breve. E aí o coro responde, amém, vem. Amém, Maranatá. A igreja clama isso. Essa espiritualidade, esse conhecimento, essa revelação, permanece dentro da igreja, permanece na tradição, a ponto de que os que se encontravam com o Evangelho no começo da vida cristã, abandonavam tudo e iam para o deserto para viver a espiritualidade do deserto, porque o Senhor estava vindo. Santo Antão, São Efrem, vão todos para o deserto, porque o Senhor vem. Então nós temos que estar prontos, porque é isso que vale. Essa espiritualidade de espera do Senhor era tão forte na comunidade primitiva que Paulo vai falar, olha, o Senhor vem,
Mas isso não quer dizer que vocês têm que desistir da vida. Vocês têm que continuar trabalhando, porque quem não trabalha não coma. Porque o pessoal abandonava tudo. Falava, se o senhor vem, para que eu vou trabalhar, para que eu vou comprar? O senhor vem, está aí, o senhor está chegando. Permanece também na liturgia, porque nós rezamos a nossa liturgia, essa espiritualidade. Hoje, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. É o nosso desejo, é a nossa esperança. A Mary Healing, que esteve conosco semana passada, falava sobre esse assunto e ela contava de um fato interessante, que ela foi participar de uma escavação num sítio arqueológico em Israel, um lugar onde existiam as 3 grandes civilizações religiosas, né? Os muçulmanos, os judeus e os cristãos, aí por volta do século 8, mais ou menos, de nossa era, o sítio, e eles encontraram nas escavações, eles encontraram alguns esqueletos preservados, inteiros. E antes de mexer, eles chamaram os especialistas para identificar se aqueles esqueletos eram cristãos, ou eram judeus, ou eram muçulmanos. E os especialistas vieram e pesquisaram, olharam os esqueletos e de imediato, quando eles olharam os esqueletos, falaram, não, esses são cristãos. Os esqueletos são cristãos. Aí perguntaram, como é que você sabe que eles são cristãos? Porque eles estão assim e olhando para o leste. Porque a tradição diz que o Senhor virá do leste, onde brota o sol. Então, se eles estão enterrados olhando para o leste, porque são cristãos, porque são enterrados esperando a volta do Senhor. É a esperança, o desejo da igreja. Por que é a esperança, o desejo da igreja? Porque é quando nós seremos efetivamente felizes. Porque as nossas lágrimas serão enxugadas, as dores cessarão. Nós estaremos diante do trono, vestidos com vestes esplendentes. Estaremos vestidos com a santidade daquele que é santo. Então, é a nossa esperança definitiva. Essa esperança que está no seio da nossa fé, ela nos projeta para o futuro, mas não nos aliena do presente. Porque esse futuro que nós almejamos é conquistado nesse presente que nós vivemos. Portanto, a esperança da vinda do Senhor, do encontro glorioso com o Senhor, não nos aliena do presente, não nos aliena das nossas responsabilidades aqui. Muito pelo contrário, dá sentido ao empenho cristão, dá sentido à vida cristã. Se nós perdemos esse horizonte, perdemos essa perspectiva, nossa vida aqui não tem sentido algum. Essa vinda do Senhor revela que as coisas todas as coisas, são provisórias. A única coisa definitiva é o reino que se estabelecerá quando o Senhor voltar. O resto tudo é provisório. E inclusive, aquilo que é o mais forte, que é a morte, com a vinda do Senhor, ela é provisória, porque ela não mais determinará a nossa vida. Tudo é provisório. A consciência de que o Senhor voltará nos dá esse senso de que tudo é provisório. E quando nós perdemos o senso do que é provisório, nós não nos desapegamos das coisas. Porque é o senso do provisório que nos faz ser desapegados. Se isso é passageiro, para que eu me agarro a isso? E por sua vez, o desapego é a raiz da pobreza. Porque perdemos o senso do provisório, nos tornamos apegados às coisas materiais. E nos tornamos ricos. Colocamos a nossa certeza, nossa confiança nas coisas que passarão.
e não nas coisas que não passarão. É muito fácil a gente ver isso. Olha a construção de nossas igrejas. Materiais. Quanto tempo se gasta para reformar piso, parede, que pode não ter utilidade nenhuma amanhã, se o senhor vier hoje? Quanto empenho, quanto esforço em construir coisas que podem ser destruídas, que não têm sentido de eternidade. A gente vê isso na arquitetura cristã. No começo, as igrejas eram barracões que juntavam o povo, porque o Senhor vem. Então, eram barracões. Depois, quando começou a demorar um pouco a volta do Senhor, começaram a se alargar as paredes e construir basílicas e catedrais para durar 1000 anos, apostando no futuro que ninguém tem certeza que vai existir. E aí nós tornamos cada vez mais materiais, temporais, e perdemos o senso da eternidade, deixamos de ser espirituais. E aí o Espírito Santo que nos foi dado para viver essa vida sobrenatural fica incomodado dentro de nós. E nós tentamos reduzi-lo à nossa temporalidade, estabelecendo uma guerra dentro de nós com o próprio Espírito Santo. Essa é a razão de nossas angústias. Enquanto o Espírito nos atrai para o eterno, nos atrai para o encontro com o noivo, nos atrai para o último dia, nosso Espírito quer permanecer nas coisas que Ele controla. Nós temos que recuperar esse senso. Entender que o nosso investimento deve ser no eterno, que não passará. E não nas coisas que passam. Aí o Senhor conta aquela história daquele negociante que encontra um tesouro, vai e vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro. Porque aquele tesouro encontrado relativiza todas as outras coisas. Esse último dia, o encontro com o Senhor, a parousia, o estabelecimento do reino definitivo do Senhor, ele relativiza todas as outras coisas, porque Ele é o absoluto, é Ele que permanecerá, e o resto tudo vai passar. Aonde você quer estar daqui 10.000 anos? Aonde você quer estar daqui a 10.000 anos? É lá que você deve construir a sua casa. Não construir sua casa quando você se formar, ter uma vida boa, aí eu vou construir minha casa, e mais uma casa de veraneio ou de férias. Não. Você tem que construir a sua casa onde você vai morar definitivamente. Aonde você quer morar daqui a 10.000 anos. Você que é uma pessoa inteligente, você está fazendo esse investimento? Essas coisas todas passarão. Permanece aquilo que virá. E esses tempos que nós estamos vivendo são tempos de preparação para isso. Porque é o tempo que o Espírito Santo inaugurou os últimos dias. Nós não pensamos muito nessas coisas. Nós não pensamos muito nisso. Nós somos materiais temporais, nós estamos limitados, presos, escravizados por esse momento presente. Mas nós não pensamos muito nisso. E por conta disso nós colocamos a confiança nas coisas que são passageiras, nas coisas que na realidade não nos dão segurança.
Eu já contei essa história para vocês, daquela viagem que eu fazia no avião, e ao meu lado estava um senhor que viajava com muito medo. Tinha ido visitar a família dele, me mostrava sem parar o retrato da mulher e dos filhos, e agarrado no banco do avião, segurando firme, puxava o cinto de segurança e perguntava sem parar para mim: está tudo certo, né? Né, senhor? Está certo, está certo. Eu acho que era a primeira vez que ia viajar de avião. Está certo, né? Está certo, eu estou direito, né? Aí quando ele viu a asa do avião fazer assim, nós estávamos em cima da asa, aí ele apavorou, né? Porque, mas está tudo bem, né? Eu estou seguro, né? Gente, nós estamos viajando a velocidade e nós estamos achando que a nossa segurança está no sem segurança. Se o avião cair, sem segurança, bancos. Você está completamente dependente. E nós estamos assim. Minhas posições, minha opinião, meu dinheiro, minha propriedade, meu cargo, minha poupança. E o avião? A 100.000 quilômetros por hora. Porque nós perdemos isso, nós perdemos esse senso do provisório, esse senso do futuro, essa esperança que nos leva para Deus. E aqui existe uma estratégia do diabo. O diabo vai nos ocupando com as coisas que não são eternas para nos roubar a eternidade. É isso que o diabo faz. A sua estratégia é nos fazer ficar ocupados com as coisas que não são eternas, para nos roubar a eternidade. E nós cuidamos das coisas que não são eternas e perdemos a eternidade. Nós somos muito ocupados para pensar nessas coisas. E o resultado disso, perdemos a eternidade. As falsas ideias a respeito dessa questão da vinda do Senhor, do dia definitivo, da nossa vida definitiva, que é a eternidade, as falsas ideias disso nos tiraram o sentido glorioso do encontro com o Senhor e geraram medo. Quando se fala em últimos dias, por causa da própria profecia, sinais, fumaça, parece que a gente começa a viver com medo. E, aliás, a literatura acaba cooperando com isso, né? Medo, aquele filme Apocalipse, né? Que quebra tudo, cai o Cristo Redentor, a estátua da liberdade, vai para o saco, aquele negócio, Deus negócio todinho, né? E aquele sujeito consegue de aviãozinho passar e se salvar, né? Coisa extraordinária, né? Coisa fabulosa, né? Gera superstição. Aí os livros apocalípticos, as profecias de Nostradamus e Companhia Limitada, e vai por essa tranqueirada toda. E isso tudo vai nos tirando do senso da escatologia, do senso escatológico, do senso dos últimos dias que nós temos que estar atentos. Essas falsas ideias nos roubam também aquilo que poderia ser útil, e é útil, que é esse senso do provisório, esse desejo da vida do Senhor, essa esperança do encontro definitivo. Além disso, trabalha contra essa consciência da vinda do Senhor, trabalha contra a demora. O Senhor disse que voltaria fazem 2000 anos. E alguns dizem, ele falou isso há 2000 anos, então mais 2000 anos. Eu falava com o padre Mário hoje sobre isso no café.
E o padre Mário fala, não, vocês têm muita mania de falar no fim do ano, fim do mundo. O fim do mundo vai acabar agora, não. Se alguém for ver o fim do mundo, é os seus netos ou bisnetos, ou lá os tataranetos. Nós não vamos ver o fim do mundo, não. Nossa, talvez não, mas talvez sim. Quem me garante? Quem me garante? Talvez a parousia completa não, mas o nosso fim. Então essa demora acaba gerando na nossa espiritualidade uma acomodação. Uma acomodação. Então não vamos nos importando mais. É aquilo que o Senhor sempre falou. Se nós começarmos a ler nessa perspectiva o Evangelho, nós vamos ver que várias parábolas do Senhor falam isso. Daquele senhor que se ausenta e diz que vai voltar, e os servos, como o senhor demora, começam a tomar conta da casa como se fosse dele, entendendo que eles não deveriam prestar conta nunca mais daquilo que eles receberam, e se acomodam e relaxam, e de repente o Senhor vem. E os encontra de que jeito? Os encontra de qual jeito? Então essa demora gera essa acomodação. Interessante, tem um fato histórico. O Dr. Livingstone foi um explorador inglês que desbravou o interior da África. Ele estava numa expedição e chegou numa tribo africana no centro da África e acabou os fundos que alimentavam a expedição. Ele foi obrigado a negociar com o pouco dinheiro que ele tinha. Ele foi obrigado a negociar com o chefe de tribo para deixar a equipe dele, que era composta de índios africanos também, de uma outra tribo, lá nessa tribo, para ser tomada, para se alimentar, morar ali, com aquele pouco dinheiro, enquanto ele, porque só existia a possibilidade dele voltava para a Inglaterra, conseguia novos fundos e viria resgatar a sua equipe e levá-los de volta para a Inglaterra e para as suas tribos de origem. E negociou isso com o chefe guerreiro, e aí a sua equipe, com alguns brancos, alguns doutores, ficaram ali, enquanto ele voltou para a Inglaterra. E aí os chefes falavam para eles assim, onde já se viu? Você acha que ele vai voltar depois desse inferno que ele enfrentou aqui? Ele vai voltar? Ele vai ficar lá, vocês é que estão lascados. E porque eles tinham que ficar como trabalhadores. E passou um ano, o doutor não voltou. Passou 2 anos, passaram 2 anos, o doutor não voltou. E aí os chefes falavam, não vai voltar? Alguns morreram por causa do trabalho. Ele não vai voltar. 4 anos depois, eles escutam o vapor no rio Zambeze. Um vapor que eles nunca tinham escutado, um som que eles nunca tinham ouvido. Pela primeira vez na história da África, um motor a vapor faz barulho no rio Zambeze. E eles veem no longe a fumaça daquele barco e na frente, na proa, o Dr. Livingstone. Voltou para resgatar os seus. Aí eles se atiraram do rio e se encontraram com o barco. É mais ou menos assim. Escutaremos o que nós nunca escutamos. E é a hora de nós nos encontrarmos com Ele. Pode demorar, mas Ele virá. E pode ser hoje. Essa demora gerou dentro da igreja o relaxamento, a descrença, o abandono dessa verdade que nos foi revelada e que é fundamental para a nossa vida de fé. Porque o que nós estamos fazendo efetivamente nessa terra? Senão esperando a vinda do Senhor. O cristão é aquele que espera. Essa demora gerou o relaxamento moral. O relaxamento moral. Eu posso viver de qualquer jeito. O Senhor fala isso. Quando Ele fala sobre os últimos tempos, Ele fala, nós vivemos como eles viviam nos tempos de Noé, comendo, bebendo e pouco se importando. Quando Noé entrou dentro da arca, aí eles viram que era tarde, que o julgamento já tinha sido feito.
Nós vivemos assim. O relaxamento moral. Vivemos como não se existisse amanhã, como não tivéssemos um futuro eterno. Essa demora gera o senso de impunidade. Quem vai nos cobrar? Quem nos julgará? Eu posso fazer o que eu quiser, porque não existe nenhuma responsabilidade a ser cobrada. O Salmo 73, de Asaf, fala sobre isso. Asaf, que era um chefe do coro de Davi, vai escrever o Salmo 73, 72, dizendo: olho os ricos, olho a vida dos maus, parece que não existe nem nada contra eles, a sua língua varre o céu, vivem à larga, não tem problema, seus olhos se afundam na gordura. E ele fala assim: por um pouco eu quase caí, mas quando entrei na casa do Senhor e me lembrei do julgamento que virá sobre eles, dei graças a Deus por não viver assim. Gera essa impunidade. Não haverá juiz. Não veio juiz, não terá julgamento. E o resultado disso é uma vida aquém daquela que nós somos chamados a viver. Esse é um fato importante para nós. Nós estamos entrando no ano de missão. E esse ano de missão tem que considerar exatamente isso. Porque a missão nada mais é do que preparar a igreja para a vinda do Senhor. O horizonte de nossa ação está exatamente aí. A vinda do Senhor. E isso não é um discurso apocalíptico no mau sentido, mas é um discurso apocalíptico no bom sentido. Nós temos que ter consciência disso. Nós não vivemos só para o presente, nós vivemos no presente, olhando aquilo que nos espera no futuro. Jesus Cristo deu uma atenção especial a isso. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e 25, que a gente pode ir para lá, nós encontramos um ensinamento sobre isso. Mateus capítulo 24 e 25. É chamado de discurso escatológico, ou sobre as coisas derradeiras, as coisas que virão. No capítulo 24, o Senhor fala como será esse tempo de espera. E pede, logo no versículo 2 do capítulo 24, ele pede que a gente preste atenção. Não estáis vendo tudo isso? Pede que a gente preste atenção nos sinais. E ele fala que muitos vão falar é agora, mas fiquem tranquilos. Não se assustem, porque coisas ruins irão acontecer. Nós estamos vivendo o tempo das tribulações. Nesse tempo de espera, nós seremos perseguidos e seremos desafiados em nossa perseverança. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, esse tempo que nós vivemos de espera são tempos de perseguições, de tortura, morte, por causa do nome dele. Tempo de ódio contra os cristãos. E nós vivemos isso. Porque o que existe hoje é uma ação satânica contra o cristianismo. Destruição dos valores cristãos. Terrível. A Fátima me contou que o padre Dirley mostrou a ela uma cartilha que está sendo distribuída nas escolas, nas nossas escolas, nosso sistema educacional. Uma cartilha onde o pai casa com a filha e despreza a mãe.
como um novo valor familiar. Nossas crianças estão aprendendo isso dentro das escolas. Procurando um desenho animado para distrair minha neta esses dias, porque tem certa hora que você tem que dar alguma coisa para distrair, porque o preparo físico não acompanha. Procurando aí, vi um desenho na Netflix, O Príncipe da Lua. Despertou, peguei. Primeiro eu assisto, né? Depois eu deixo a criança assistir. Não coloquei ela diante da televisão antes de assistir. O príncipe sai na floresta e se apaixona pelo caçador. E os dois vão morar para serem felizes na cabaninha. E o caçador, de mãos dadas com o príncipe, com uma coroa de flores na cabeça. Nossas crianças assistem isso. Existe perseguições. Esse tempo de espera é um tempo de tribulações. De perdas, de dores também. Necessários para a nossa perseverança. Mas o Senhor voltará. Ele promete. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com uma grande trombeta, e ao seu toque os eleitos serão reunidos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra. Os seus eleitos, que somos nós. E ele pede que nós prestemos atenção nos sinais. Porque ele virá, diz ele, nesse capítulo, que ele virá como um ladrão sem avisar o dia. Sem avisar o dia. Por isso também vós ficais preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Na hora que menos pensais. E aí ele pede que sejamos prudentes, que vigiemos sobre esse dia. E no capítulo 25 ele fala como ele virá. Ele virá de três maneiras. Ele virá primeiramente como noivo. E se ele virá como noivo, nós precisamos esperá-lo como noivas. E como é que as noivas esperam o dia do seu casamento? Com alegre expectativa. Eu lembro da minha filha, quando ela marcou o dia do casamento. Ela marcou o dia do casamento, colocou um calendário no quarto dela, marcou o casamento, riscou aquele dia. E começou a riscar no calendário todos os dias que antecedem o dia do casamento. Meu irmão, minha irmã, o dia de ontem já foi. Nós estamos um dia mais perto. Nós temos que viver esse tempo nessa alegre expectativa. Vai chegar. E aquilo que é marcado chega. E o Senhor já marcou o dia. Embora a gente não saiba, Ele já marcou o dia. Eu lembro quando eu era moleque, o papai trabalhava com compra de gado e saía para comprar rebanhos de gado no Mato Grosso, Goiás. Naquele tempo não tinha internet, não tinha zap, não tinha nada disso. O negócio era chão de terra mesmo e 1.000 quilômetros de estrada de aço.
de poeira, e o papai pegava aquele Fusquinha 1300, Deus lá sabe como ele chegava, enfiava aquelas por lá, não tinha telefone, você tinha que ligar, esperar 10 horas para falar. Né? E ele falava para minha mãe assim, eu vou voltar. E a mamãe falava para a gente assim, nós perguntávamos, mamãe, você tem um retrato do papai? Porque eu não quero esquecer o rosto dele. Ele ficava 1 mês, 2 meses, comprando boiada. Aí ela fala, não, o seu pai vai voltar. E nós ficávamos, embora não soubéssemos o dia que ele ia voltar, todo dia, papai vai chegar hoje. Aquela expectativa do encontro esperado. E isso nos faz superar as dificuldades. Porque eu sei que no dia esperado, eu vou ser feliz. E isso não é alienação, isso é superação. Se ele vem como noivo, eu tenho que me preparar como noiva. Porque é assim, não é? Quanto tempo as noivas passam no dia do casamento, na manicure, tentando melhorar o que muitas vezes é impossível, né? Não é? E toca maquiagem, né? Massa corrida, estica, tira o bigode, tira o cavanhaque, tá? Vai se preparando. Gente, nós temos que tirar essas coisas, nós somos noivas. Aquilo que não nos deixa belos, aquilo que não nos deixa prontos, tem que ser retirado de nossa vida. Nós temos que nos revestir de santidade. Nós temos que buscar a nossa santificação. Nós temos que nos enfeitar com nossas virtudes, que são nossas joias, são nossas virtudes. Nós temos que estar prontos, porque o Senhor virá o melhor possível. Porque o casamento começa quando foi marcado. Eu fico vendo, e envolve tudo, né? Não só a noiva, não só a filha, né? Porque o casamento das minhas filhas envolveu minha mulher e eu também, envolve todo mundo, porque está todo mundo, porque é o dia. Eu lembro quando a Paula foi casar, no dia do casamento da Paula, ela atrasou 45 minutos ou 55 minutos, um negócio assim. Eu estava mais nervoso do que o noivo, que eu estava irritado dela estar atrasada, porque eu não queria que aquele negócio terminasse logo para poder, né? Vocês não sabem qual que é a pressão. Quem que já casou filha sabe qual que é a pressão. Não tem. E ela atrasava, aí, enfim, chegou, casou, foi bonito. Aí eu fui tirar satisfação com ela. Filha, pelo amor de Deus, por que demorou tanto? Eu falei assim, pai, o vestido não estava do jeito que eu queria. Porque tem que estar perfeito. Porque é um encontro que não vai se repetir. É um encontro de nossa realização. Como nós estamos nos preparando para esse dia? Como estamos nos revestindo? De que nós estamos nos vestindo? Quais são as joias? Quais são os diademas que nós vamos colocar? Essa espera como noivo, e a primeira parábola é a parábola das virgens prudentes, fala exatamente sobre a prudência. E o que é a prudência? A prudência é não desperdiçar nossa vida com coisas fúteis. Como nós desperdiçamos nossa vida com coisas fúteis, com coisas que não têm sentido de eternidade. Como nós somos vaidosos. E nós imaginamos que a vaidade é só uma questão de acúmulo de beleza ou de cuidado consigo. Não. A vaidade é o apego da própria imagem. O desejo de auto se promover. Como nós somos vaidosos. Como nós somos preocupados com coisas fúteis.
Como nós ocupamos a nossa vida com coisas que não têm valor. E a hora que o Senhor voltar, não vai encontrar em nós aquilo que Ele não encontrou na figueira. Aonde você está investindo sua vida? Como uma pessoa prudente? Por isso, é preciso vigiar. Vigiar sobre nossa vida. Porque a noiva já vive a fidelidade ao seu noivo antes do casamento. Porque ela se prepara para se dar totalmente ao seu noivo no dia do casamento. No dia do casamento. O capítulo 25 fala também que o Senhor voltará como Senhor. E vai perguntar e pedir contas do nosso trabalho. Porque quando Ele nos destinou a essa vida, Ele deu a cada um de nós talentos necessários para vivermos conforme a sua vontade nesse tempo de espera. E quando Ele voltar, Ele vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? E aqueles que trabalharam, multiplicaram 5 e entregaram mais 5. Aqueles que trabalharam, entregaram, multiplicaram o talento que receberam, eles serão chamados para entrar no banquete e viver com o Senhor. Nós somos chamados a viver esse tempo de espera trabalhando nas coisas do Senhor, multiplicando as coisas do Senhor, porque é o único trabalho que nos justifica diante dEle. Porque é esses talentos que Ele vai pedir de volta, quando Ele voltar. O único que foi dispensado, o único que foi mandado fora, foi aquele que viveu sob o medo. Tive medo e escondi o seu talento. Nós não somos chamados a viver sob o domínio do medo nesse tempo. Somos chamados a viver no trabalho, na multiplicação dos dons do Senhor. Se nós deixamos o medo tomar conta, nós teremos uma vida medíocre, aquém da plenitude que o Senhor quer para nós. Por isso nós não podemos viver com medo nesse tempo de espera. E por fim, o Senhor virá como juiz. Nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Nós vamos dar conta do modo como nós vivemos. Todos nós vamos dar conta do modo como nós vivemos. Ninguém escapará desse julgamento. Entrou essa corrente aí agora que fala que Deus é bom, misericordioso, não haverá julgamento, todo mundo vai ser salvo. Não, haverá julgamento sim. E alguns escutarão: vinde benditos do meu Pai, para a herança que eu preparei, e outros vão escutar: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Haverá um julgamento, haverá a separação das ovelhas dos cabritos, haverá a separação dos eleitos e dos não eleitos. E alguns serão jogados sim, fora das núpcias e para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Há um julgamento no fim disso. E nós seremos julgados pelo critério do amor ao outro e do amor a Deus. Porque o sentido do amor ao outro é dado pelo amor a Deus. Porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber. Quando te vimos assim, Senhor, eu estava neles. Nós temos que identificar, por amor a Deus, identificar nossos irmãos, por amor a Deus, ter a consciência do amor a Deus que se manifesta no amor aos irmãos. Nós seremos julgados, sim. E por isso esse tempo que nós passamos de aguardo da vinda do Senhor é um tempo de arrependimento, é um tempo de conversão, é um tempo de penitência para repararmos os nossos maus atos. Não é um tempo de folga. Quando Jonas foi mandado para Nínive, ele fala para Nínive: olha, arrependam-se, façam penitência, porque o Senhor virá daqui a alguns dias e vai julgar essa cidade.
E esse é o nosso tempo, o tempo de penitência, de conversão, de mudança de vida, de arrependimento de nossos pecados, porque o Senhor virá e vai nos julgar. E o que eu quero escutar nesse dia é: vinde, benditos de meu Pai. Eu não quero escutar: afastai-vos. Esse é o nosso tempo. O tempo de nos preparar como noivas. O tempo de trabalhar na obra do Senhor. O tempo de nossa conversão. Para enfrentarmos esse dia com alegria. Porque nós somos chamados para a felicidade eterna. E não para a condenação. Por isso, as atitudes fundamentais desse tempo de espera é vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar é dar sentido de eternidade à nossa vida. E orar é permanecer na presença do Senhor. Voltando a Pentecostes, Atos 2. O derramamento do Espírito Santo que inaugura os últimos dias antecipa a glória que nós experimentaremos nesse dia. O derramamento do Espírito Santo antecipa a glória do fim. No final dos tempos, nos últimos dias, no domingo do Senhor, nós seremos batizados no Espírito Santo, mas aí de maneira plena. Seremos totalmente consumidos pelo Espírito. E aquilo que é uma figura, que é a experiência que nós fazemos de Deus nesse tempo que nós vivemos, porque é uma figura, essa experiência que nós temos nesse tempo será plenificada para toda a eternidade. O batismo no Espírito Santo é uma graça escatológica, é uma graça do fim dos tempos. Podemos experimentar pela ação do Espírito em nós aquilo que experimentaremos de maneira plena no último dia. Então nós seremos transfigurados como Cristo foi transfigurado no Tabor. E seremos totalmente penetrados pela graça do Espírito Santo. É isso que nos espera. São Paulo, quando fala sobre esse batismo no Espírito Santo definitivo, ele usa uma expressão que resume tudo. Que resume exatamente aquilo que vai acontecer conosco e que nós não temos noção, porque nós não temos noção a felicidade que nós experimentaremos. Nós não temos noção do que é a eternidade feliz, nós não temos noção. A experiência de felicidade e de ação do Espírito que nós temos hoje é uma pálida figura. Mas quando o Espírito vier sobre nós, no dia derradeiro, e nos penetrar totalmente, e nos consumir no Cristo, consumindo as núpcias do Cordeiro, nós seremos plenamente, totalmente, eternamente, infinitamente felizes. E aí, São Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala isso. Tudo está submetido, quando ele fala sobre a ressurreição e o triunfo de Cristo, ele fala que o Cristo vai submeter todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem submetido, ele mesmo se submeterá ao Pai, e aí, naquele dia, lá no versículo 28 do capítulo 15, diz, quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o nosso fim. Deus seja tudo em nós. Esse é o nosso ideal. Deus seja tudo em nós. Isso está reservado para nós no último dia. Isso está reservado para nós naquele dia glorioso, que é o fim desses dias de espera inaugurados pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo que nós experimentamos hoje é muito mais pleno no último dia para nós. O que nós experimentamos hoje
é simplesmente uma amostra daquilo que no último dia experimentaremos, quando Deus pôr tudo em nós. Você deseja isso? Então fale, Maranatá. De novo, Maranatá. Que venha hoje o Senhor glorioso, que venha hoje o Senhor nos dominar, que venha hoje o Senhor nos desposar, porque nós somos sua noiva. Nós queremos a presença do noivo entre nós. Nós queremos que o noivo venha nos buscar nesse dia que Ele marcou para estar conosco, que é o dia de nossa felicidade. Vamos ficar de pé e vamos rezar. E vamos pedir ao Senhor que cumpra essa promessa, que venha em nossa vida. Maranatá, vem, Senhor Jesus, nós te pedimos. Derrama, Senhor, seu Espírito para que possamos esperar verdadeiramente a sua vinda. Vem, Senhor, nós te pedimos. Vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós estamos na tua espera, Senhor. Vem, Senhor, vem. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Mais uma vez, vigia esperando a aurora. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto, mas na muralha eu estarei desperto, e já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus que faz o mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria, o novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda Pegue do seus seu braços, Senhor. canta, vigia esperando a aurora. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. Nós É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. é assim, É assim que o servo espera a vinda do seu E se a noite é escura, Se a noite é escura, acendo a minha tocha. dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio. ao mundo frio vou levar Ao amor. mundo frio vou levar o amor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a
a vinda do seu Senhor. Oh, Senhor, é assim que o céu Senhor, nós espera, estamos assim